Voltamos com o Band Cidade e um casal de aposentados de Taubaté levou um susto no final do ano passado quando descobriu uma dívida com a concessionária de energia elétrica. Eles deviam quase R$10 mil e de lá para cá chegaram a ter o abastecimento cortado, tiveram que emprestar dinheiro para pagar a conta. Dá só uma olhada. A dona Isabel, aos 65 anos de idade, nunca esperou enfrentar uma dor de cabeça tão grande com a concessionária de energia. No fim do ano passado, ela e o marido, que vivem há 30 anos na mesma casa, no Jardim Mourisco, em Taubaté, quase caíram para trás quando se depararam com o valor da conta de energia de novembro. R$ 9.226,46. Ninguém falou nada. A moça veio e entregou aquela carta. Ela falou, estou apenas cumprindo minha ordem de entregar, certo? Aí a gente foi ver aquele valor. Como vai pagar isso? Diz que é perda de uso irregular de energia nesse tempo todo. Mas vocês já sabiam de todo esse tempo, por que foi só agora, no final de 2017? Complicado, né? Então eu vi isso logo e acertava tudo, né? 17 de novembro do ano passado foi quando o casal começou a enfrentar os problemas com a conta de energia. Nessa data, a concessionária veio até a residência deles e realizou a troca do relógio aqui da residência. E o que aconteceu? A partir de então, o valor da conta começou a chegar triplicado. O casal não tinha o dinheiro para pagar o valor adicional, nem parcelado. A alternativa da concessionária foi cortar o fornecimento. Eles ficaram 5 dias na escuridão. A falta de energia elétrica causou prejuízos. O seu Benedito tem diabetes e não teve como conservar a insulina na geladeira. O aparelho micro-ondas também, segundo o casal, queimou com o corte do fornecimento. Queimou o micro-ondas. Perdeu bastante coisa de geladeira, sabe? E com esse calor, não aguenta, né? O jeito foi pedir o dinheiro emprestado para pagar o montante e ter a energia de volta. Apelar para a família. Fez vaquinha, é isso? Tem que fazer vaquinha. Porque tá difícil para todo mundo também, né? Para este advogado, casos assim têm sido comuns. A concessionária alega fraude na medição de energia, mas em muitos casos o processo não é transparente para o consumidor. O medidor, ele quando sai da residência do consumidor e é encaminhado para a empresa que distribui energia, e a perícia, a avaliação, toda ela é realizada nas dependências da empresa, sem a participação do consumidor, isso dificulta a prova efetiva de que se houve ou não consumo menor ou maior em relação à energia. Então, dentro dessa circunstância, cabe à empresa comprovar efetivamente que houve fraude, que houve uma perda no consumo da energia, para justificar a cobrança em relação ao consumidor. Para explicar essa situação, eu recebo gentilmente aqui na bancada do Band Cidade o representante de Relações Institucionais da EDP São Paulo, Marcos Scarpa. Obrigado pela presença, Scarpa. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá, vamos por partes. O que teria causado essa dívida? A concessionária teria como saber dessa dívida anteriormente para ela não ficar desse tamanho? Como é que é isso? A concessionária fez 19 mil inspeções em 2017. Recuperou 7 mil megawatts-hora, equivalente ao consumo mensal de Cachoeira, Canas e Potim, desses três municípios. Essas inspeções nós fazemos aleatoriamente. E, nesse caso específico, quando foi feita a inspeção, nós verificamos que tinha uma alteração externa no medidor, com o lacre rompido e a bobina desconectada. Foi informada a dona Isabel, retiramos esses 2 medidores, pusemos no invólucro lacrado e dissemos a ela que tenham 2 datas de opção para que ela possa acompanhar no nosso laboratório a verificação, a aferição do medidor. Nosso laboratório ele é aferido pelo Inmetro periodicamente. Isso não houve acompanhamento. Posteriormente a essa data, 30 dias depois, eles receberam um demonstrativo, ou seja, porque naquele momento nós colocamos 2 novos medidores, né, que passaram a registrar praticamente o dobro do que vinha registrado em função de você ter uma bobina desconectada. E esse demonstrativo mostrava o valor que teria que ser pago conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica dos últimos 36 meses. Que foi esse valor que apareceu aí. Nesse caso, eles têm 30 dias para entrar com recurso, também não entrou com recurso e foi cortado, se não me engano, no dia 5 de março.
A EDP não tem condições de saber quem é o consumidor, qual é a sua característica. E se esse consumidor depende de equipamento elétrico para a sobrevivência. Para você ter uma ideia, e vai ficar surpreso como os nossos telespectadores, nós temos registrado na nossa área de concessão somente 100 clientes que alegam que depende de equipamento elétrico para sobrevivência. No caso da insulina, como desse caso, quem depende de insulina e tem insulina tem que guardar na geladeira, é só fazer um registro na Bandeirante, tem prioridade, não tem corte, como é que é isso? Você tem lá dentro do nosso site a opção de fazer o cadastro, qual a documentação necessária. Se não me engano, também existia a necessidade de respirador noturno, né? Tudo isso pode ser feito e você passa a ser cadastrado. No momento, como tivemos um temporal essa semana, quem é que nós vamos dar prioridade para o atendimento? São os circuitos onde temos maior número de clientes, os circuitos que têm UBS e hospitais e os circuitos onde nós sabemos que tem pessoas que dependem de equipamento elétrico. Para a gente fechar, Scarpa, no caso desse casal, tem o que se fazer ou não? Tem, né? Você tem o recurso para ser apresentado, que não foi apresentado, e se a pessoa que nos procurou na sexta-feira somente tivesse nos procurado na segunda-feira, o caso teria sido resolvido como foi resolvido em questão de 2 horas a partir do contato que nós tivemos com ele. O site da EDP a gente já mostrou aqui no jornal, edponline.com.br/site EDP. Obrigado pelas informações, Scarpa. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Daqui a pouco, aqui no Band Cidade, você confere as interdições em ruas do centro de Taubaté, medida necessária para obras de calçadas. Claro que tem transtorno, né? A gente volta já, não saia daí.